Então seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa saga do zero ao trader. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas das armadilhas que existem aqui nas opções binárias. E é muito importante que você fique atento a cada uma delas que eu vou estar citando e mostrando para vocês aqui no gráfico, para que vocês não acabem perdendo, né, o seu dia de operação por conta de uma armadilha que ela tá ali e você só precisa de saber identificar ela, beleza? Então vamos para a tela e eu vou estar explicando e contando para vocês aqui o que vocês podem fazer para evitar esse tipo de situação. Então hoje eu vou mostrar algumas situações que podem fazer você entrar no momento errado e como identificar quando o mercado está mais favorável para procurar uma operação e principalmente quando é melhor ficar de fora, beleza? Porque a gente tem que aprender que o trade ele não é apenas a gente aprender aonde entrar, né? É aprender aonde não entrar. E isso é uma coisa extremamente importante para que vocês consigam aí seguir o seu gerenciamento e sempre terminar mais positivo do que negativo. Então, antes de mais nada, eu preciso falar para vocês o que é uma armadilha, tá? Quando eu falo que, de fato, né, uma armadilha dentro do mercado de opções binárias, eu não estou dizendo que o mercado ele está literalmente tentando te enganar. O que acontece é que determinado comportamento do preço pode parecer uma oportunidade, de acordo com a sua estratégia, mas o contexto não está favorável, tá? E é um dos motivos pelos quais simplesmente decorar uma estratégia não é o suficiente. Primeira armadilha que eu tenho para passar para vocês é pegar uma operação só porque rompeu. Ah, vou pegar essa entrada aqui porque rompeu. É o rompimento sem contexto, né? O preço ele rompe uma região que você havia marcado e muita gente imediatamente já pensa, né? Ah, rompeu, então vou pegar essa entrada. E aí o que que acontece? O preço, se ele voltar naquela região, ele pode simplesmente começar a retornar e buscar uma outra região e você acabar perdendo a sua operação porque não soube ler o contexto. Por isso que nós estudamos justamente, né, a diferença entre rompimento e falso rompimento, como eu já mostrei na nossa saga do zero ao trader nas aulas anteriores. Então, é uma coisa que você tem que se ligar para não queimar a sua entrada do dia aí com o falso rompimento. Então, antes de pensar em entrar, eu quero saber onde nós estamos, qual é a estrutura do mercado atual. Existe uma região importante logo à frente? O movimento que está acontecendo agora ele tem um contexto? Então, assim, é uma situação que você precisa analisar para depois ter aí a sua tomada de decisão de compra ou venda, beleza? Uma outra armadilha que eu tenho para passar para vocês é operar em mercado sem estrutura, tá? Quando você tenta aplicar a sua estratégia em um mercado que não está apresentando uma estrutura clara, tá? Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Você consegue identificar facilmente qual que é a tendência dele? Né? Você consegue encontrar aqui os topos e fundos bem definidos? As regiões estão sendo respeitadas nesse gráfico que a gente está analisando? Se eu preciso ficar inventando uma justificativa para encontrar uma entrada e talvez seja justamente, né, o momento de você não operar. Então, primeira coisa que você tem que fazer é ver a estruturação do ativo. E que nem eu estou aqui no EURUSD. Qual que é a estruturação desse ativo? Se nós formos analisar aqui a macro tendência dele, a gente tem aqui uma macro tendência de baixa. Desse topo aqui para esse fundo aqui, beleza? Então, a partir daí, eu consigo traçar topos e fundos bem definidos. Caso esse traçamento que eu vou realizar, essas marcações, não esteja respeitando, eu vou procurar outro ativo. Então, uma outra armadilha aqui, ó, já emendando e passando para vocês. Quando o gráfico possui muito doji, tá? Que são essas velas aqui que não são nem de alta nem de baixa, elas terminam cinza, né? Elas terminam no ponto que elas iniciaram. Então, quando o mercado está muito assim, demonstrando esse efeito aqui, ó, eu procuro não operar, porque é um mercado que não está com uma estruturação clara. E aí, talvez a estratégia que eu vou estar aplicando aqui nesse gráfico, ela tende a não respeitar, porque não tem um padrão aqui bem definido em cima do operacional que eu quero aplicar, entendeu? Uma outra armadilha é entrar depois de uma vela muito esticada, tá? É uma armadilha muito comum. E o que que as pessoas tendem a fazer? Eles olham para essa vela muito forte, que nem essa vela vermelha aqui, né? E já pensam, ah, o preço ele vai continuar.
ou então já faz o contrário, né? Ah, subiu demais, então espera que agora vai começar a voltar. As duas decisões podem ser perigosas, né, quando são tomadas apenas pela aparência da vela. Então, uma vela esticada, ela precisa ser analisada dentro de um contexto, tá? Foi justamente por isso que nós estudamos aí as esticadas de vela, a vela sozinha, não é uma estratégia que a gente pode pegar para aplicar, sabe? Teve a esticada, mas ela está aplicando aqui em qual contexto? Essa esticada está buscando aqui um ponto X, ela está buscando aqui um suporte nosso que é uma região de H1. Então, são coisas que você precisa conseguir identificar se for operar pegando uma vela esticada para estar aplicando no seu operacional, que aí talvez pode dar certo. Se tiver o contexto. Não tem contexto, olha a diferença dessa vela alta aqui para as demais. Tá vendo que é só ela que está assim, extremamente maior do que as outras? É um gráfico aqui que eu não gostaria de operar, porque não tem uma estrutura clara. A gente volta a outra armadilha da estrutura, que para mim é uma das mais importantes, tá? Se eu vou operar no ativo que não tem uma estrutura clara, com uma tendência definida e com regiões que eu vejo que está respeitando, eu pulo fora. Eu vou operar outro gráfico, é simples. Eu vou escolher outro ativo. E por último, né, que é uma das armadilhas que eu acredito que é o que mais acaba lesando a maioria das pessoas dentro desse mercado, que é você mesmo, trader. É você que está aí aprendendo aqui, ó, que está aí olhando e aprendendo aí a nossa saga, aplicando todos os ensinamentos que eu estou compartilhando com vocês aqui, tá? É uma das partes mais importantes aqui que eu vou estar compartilhando com vocês, é essa questão da armadilha que está em você, né? Você tomou um loss e está querendo recuperar, você está há muito tempo olhando para o gráfico e ainda não apareceu uma oportunidade. Você está perto da sua meta e começa a ficar ansioso. Você vê um movimento qualquer e já pensa, pô, é agora que é a minha entrada. Então, nesse momento, talvez o problema não esteja mais no gráfico, tá? Esta está na decisão, né, que você precisa de tomar, de ficar fora do mercado, acalmar ali os seus ânimos para voltar em um outro dia, para voltar em um outro horário, para estar executando aí a sua operação do dia. Então, uma das coisas mais importantes é você se policiar para que essa magia que está em você de querer recuperar, de querer queimar a largada de uma estratégia que você está esperando o movimento ser realizado para que você possa pegar ou a sua compra ou a sua venda. E quando você consegue controlar essas emoções, né, quando você consegue controlar essa tomada de decisão, você passa sempre a terminar com o seu gerenciamento mais positivo do que negativo. E vou compartilhar com vocês aqui de bônus, anota aí, um checklist que você pode executar para que você consiga prever se existe alguma armadilha antes de executar as suas operações no seu dia a dia, tá? Então, a primeira coisa, existe uma estrutura clara? Isso aqui, pessoal, é o mais importante, tá? Segunda coisa, o mercado está respeitando as regiões que você marcou. Eu tenho regiões importantes mapeadas, que são aquelas regiões que o mercado pode vir a buscar em um tempo gráfico maior, ou então ter uma confluência melhor. O movimento, ele está coerente com o contexto? Ah, eu quero pegar aqui esse pullback de baixa, mas a macro é um pullback, tá de alta. Será que vai compensar eu pegar esse pullback de baixa? Então, é isso que você tem que analisar. O meu setup, ele apareceu, eu tenho um gatilho claro, eu estou tomando essa decisão pelo gráfico ou pela emoção? Então, se você consegue analisar todas essas coisas que eu estou passando para vocês aqui, aí talvez seja a hora de você começar a querer clicar e aplicar aí o seu operacional dentro do gráfico, beleza? Então, segue isso que eu estou passando para vocês. Eu sei que pode ser um pouco cansativo de querer aprender sobre isso, mas é um caminho que tem que ser trilhado. Se eu tivesse alguém para falar para mim, como eu lá no início, quando eu comecei, eu gostaria muito que alguém tivesse me alertado e me falado sobre isso, porque são coisas que eu tive que aprender dando murro em ponta de faca, batendo cabeça na parede, para, pô, realmente isso aqui não funciona, dessa maneira não dá certo. Então, são situações que você consegue enxergar dentro do gráfico, aprender, para que você consiga evitar aí de terminar negativo dentro do seu gerenciamento. Então, se essa aula te ajudou, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e se você quer acompanhar toda a sequência, entra na nossa comunidade gratuita, que é a Rota do Trader. O link está aqui na descrição do vídeo. E agora comenta aqui
qual dessas armadilhas você já caiu, tá? E lembra, nem toda entrada que parece boa é uma boa entrada, beleza? Espero vocês no próximo vídeo, a gente se encontra e até mais.